Pierre, ultimamente, raras vezes ficava... 6, vamos no 6. Pierre, ultimamente, raras vezes ficava a sós com a mulher. Tanto em Petersburgo como em Moscou, tinham sempre a casa cheia de convidados. Na noite a seguir ao duelo, Pierre, tal como fazia com frequência, não foi para o quarto dormir, mas ficou no seu enorme gabinete, que já fora o do pai. O mesmo onde o velho conde Bezukov faleceu. Por mais torturante que tivesse sido o trabalho interior da sua noite da véspera, uma noite em branco, começava agora para ele uma noite ainda mais dolorosa. Deitou-se no divã e tentou adormecer, esquecer tudo o que acontecera, mas não conseguia. Levantou-se na alma uma tempestade de sentimentos, de pensamentos, de recordações, de tal maneira que não só não podia dormir, como nem sequer estava parado. Viu-se obrigado a saltar do divã e a andar em passo rápido pelo gabinete. Ora, pensava na mulher nos primeiros tempos após o casamento, com os ombros desnudos e o olhar cansado, cheio de paixão. Ora, via logo a seguir a cara bonita e descarada de Dólokhov, tal como estava no banquete, e a cara do mesmo Dólokhov, branca, tremente, sofredora, quando se virou e caiu na neve. O que aconteceu? Perguntava a si mesmo. Matei o amante, sim, matei o amante da minha mulher, sim, aconteceu. Mas porquê? Como cheguei a tal ponto? Porque te casaste com ela, respondia a sua voz interior. Mas culpa tenho eu? Perguntava-se. Tens a culpa de teres casado com ela sem a amares, de teres enganado a ti mesmo e a ela. E imaginou como, ao vivo, aquele momento, depois do jantar em casa do príncipe Vassili, em que pronunciara as palavras que não havia meio de lhe quererem sair, Je vous aime. Foi por isso. Logo naquele instante, eu senti, continuava ele a pensar, senti que era errado e que não tinha o direito de o fazer. E aqui está o resultado. Lembrou-se da lua de mel e corou. A recordação mais viva e o que mais o feria era a de que, uma ocasião, casado havia pouco tempo, saiu em roupão de seda do quarto de dormir, passava das 11 da manhã, e ao entrar no seu gabinete deu de caras com o administrador que lhe fez uma vénia respeitosa e lhe olhou para a cara, para o roupão, com um sorriso leve, como se quisesse exprimir com esse sorriso que compreendia e respeitava a felicidade do seu senhor. E quantas vezes me orgulhei dela, pensava, me orgulhei da sua beleza majestosa, dos seus modos aristocratas, orgulhava-me da minha casa, onde ela recebia toda a Petersburgo, orgulhava-me da sua beleza inacessível. Então era disso que me orgulhava? Naquele tempo eu pensava que não a compreendia. Ao refletir no caráter dela, tantas vezes dizia a mim mesmo que era culpado não a compreender, não compreender a sua calma permanente, a sua satisfação, a sua ausência de quaisquer pretensões e desejos, e afinal todo o enigma se resumia a uma expressão terrível, mulher depravada. Quando tomei consciência desta expressão terrível, tudo ficou claro. O Anatole vinha pedir-lhe dinheiro emprestado e beijava nos ombros nus. Ela não lhe dava dinheiro, mas deixava-se beijar. O pai dela, brincando, tentava provocar-lhe ciúmes a ela. Ela dizia com um sorriso tranquilo que não era tão parva que tivesse ciúmes. Ele que faça o que quiser, dizia ela de mim. Perguntei-lhe uma vez se não sentia sinais de gravidez. Riu-se com desprezo e disse que não era tão parva que desejasse ter filhos e que de mim não os teria. Depois lembrou-se da tacanhez e da grosseria das suas ideias e da vulgaridade das suas expressões, apesar da educação nos melhores meios aristocráticos. Não sou uma parva qualquer. Isso é que era bom. Vá passear, dizia ela às vezes. Às vezes, ao ver o êxito dela entre homens e mulheres velhos e novos, Pierre não conseguia perceber porque não a amava. Nunca a amei, dizia Pierre a si mesmo. Sabia que era uma mulher depravada, repetia, mas não me atrevia a confessá-lo. Agora o Dólokhov, ali sentado na neve, com um sorriso forçado, talvez moribundo, a fazer-se de valente e a dar a resposta. Com isso, ao meu arrependimento. Pierre era um daqueles homens que, embora aparentasse uma assim chamada fraqueza de caráter, não procurava um confidente na desgraça. Lidava com a sua desgraça sozinho, no seu íntimo. Só ela é culpada de tudo, dizia a si mesmo. Mas que importância é que isso tem? Porque me liguei a ela, porque lhe disse aquele je t'aime mentiroso. Mais ainda que mentiroso, interrogava-se. Tenho culpa e sou obrigada a carregar com o quê? Com a desonra do meu nome, com a desgraça da minha vida. A desonra do meu nome, a honra, pensou. Isso não importa. É tudo convencional, independente de mim. Ao Luís XVI executaram-no porque, diziam eles, era desonesto e criminoso. Passou pela cabeça de Pierre. E do ponto de vista deles tinham razão,
do mesmo modo que tinham razão os que sofriam por ele uma morte de mártires e o exalçavam como a um santo. Depois executaram Robespierre por ter sido déspota. Quem tem razão e quem a não tem? Ninguém. Se estás vivo, então vive. Amanhã podes morrer como eu poderia ter morrido uma hora atrás. Valerá a pena atormentar-nos se, em comparação com a eternidade, temos um segundo para viver? Porém, no próprio instante em que se considerava sossegado com os raciocínios deste género, imaginava-a de repente nos momentos em que ele lhe oferecia, com a maior intensidade, o seu amor insincero, e sentia que o sangue lhe fluía ao coração. E de novo tinha de se levantar, de se mexer, de partir e rasgar os objetos que lhe calhavam à mão. Mas porque lhe disse "Je vous aime", repetia para si mesmo sem parar. Quando se fez esta pergunta pela 10ª vez, passou-lhe pela cabeça a frase de Molière: "Mas que diabo ia ele fazer a esse inferno?" E riu-se de si mesmo. De noite chamou o criado e deu-lhe a ordem de fazer as malas para ir para Petersburgo. Era incapaz de ficar com ela sob o mesmo teto. Não podia sequer imaginar como falaria agora com ela. Resolveu partir no dia seguinte, deixando-lhe uma carta a informá-la da sua decisão de se separar dela para sempre. De manhã, quando o criado, trazendo o café, entrou no gabinete, Pierre estava deitado na otomana, com um livro aberto nas mãos, a dormir. Acordou e pôs-se a olhar demoradamente à sua volta, assustado sem perceber onde estava. A condessa mandou perguntar se Vossa Excelência estava em casa, disse o criado. Ainda Pierre não tivera tempo de preparar a resposta e já a própria condessa, de roupão branco de cetim bordado a prata com um penteado simples, duas tranças enormes em diadema dando-lhe 2 voltas à cabeça maravilhosa, entrava pelo gabinete adentro, calma e majestosamente. Apenas na testa marmórea e um tanto proeminente havia uma rugazinha de ira. Mostrando a sua tranquilidade e autodomínio absolutos, não começou a falar na presença do criado. Sabia do duelo e vinha falar disso. Esperou até o criado pôr o café na mesa e sair. Pierre timidamente olhou para ela através dos óculos e, como uma lebre acossada pelos cães, com as orelhas apertadas contra a cabeça, se deixa estar deitada à mercê dos seus inimigos, tentou continuar a ler. Mas, sentindo que não podia ser, que aquilo não fazia sentido, voltou a lançar-lhe, falta aqui um A, isto não tem revisores. Ela não se sentou e pôs-se a olhar para Pierre com um sorriso desdenhoso, esperando que o criado saísse. O que foi isso? O que fez o senhor? Pergunto-lhe eu, disse com ar severo. Eu? O quê? Começou Pierre. Olha-me este valentão, responda-me que duelo foi esse. O que quis provar com isso? O quê? Estou a perguntar-lhe. Pierre virou-se pesadamente no divã, abriu a boca, mas não conseguiu responder. Já que o senhor não responde, digo-lhe eu, continuou Helene. Acredita em tudo o que lhe dizem. Disseram-lhe, Helene riu-se, que dolo que houver meu amante, disse ela em francês, com a exatidão grosseira da linguagem que lhe era própria, articulando a palavra amante como qualquer outra palavra. E o senhor acreditou. Mas o que provou com isso? O que provou com este duelo? Que é um parvo, que é um idiota. Mas isso já todos sabiam. E as consequências? Quais serão as consequências? Que me vou tornar objeto de gozo toda a Moscovo. Que cada um vai ficar a saber que o senhor bêbado, de cabeça perdida, desafiou para duelo um homem de quem tem ciúmes infundados. Helene levantava cada vez mais a voz exaltada. E que é um homem melhor do que o senhor em todos os sentidos. Resmungou Pierre, franzindo a cara sem olhar para ela e sem se mexer. E porque foi capaz de acreditar que ele era meu amado? Porquê? Porque gosto da companhia dele. Se o senhor fosse mais inteligente e afável, preferiria a companhia do senhor. Não fale comigo, imploro-lhe, sussurrou Pierre em voz rouca. Porque não hei de falar. Posso falar e vou dizer-lhe frontalmente que seria rara a mulher que, com um marido como o senhor, não arranjasse amantes. Des à mão. Mas eu não o fiz, disse ela. Pierre fez menção de falar, lançando-lhe um olhar estranho, que ela não percebeu e voltou a deitar-se. Neste momento, sofria fisicamente, tinha um aperto no peito, não conseguia respirar. Sabia que tinha de fazer qualquer coisa para se livrar também de sofrimento, mas a coisa que tinha de fazer era terrível demais. É melhor separarmos, disse numa voz entrecortada. Separarmos, faça ao favor, só tem de me dar uma fortuna, disse Helene. Separarmos, ai que medo. Pierre saltou do divã e, cambaleando, atirou-se a ela. Mato-te, gritou, e com uma força que ainda desconhecida,
Pegou no tampo de mármore da mesa, deu um passo para ela e ergueu a pedra por cima da cabeça de Helene. A cara dela mudou-se num esgar horrível. Guinchou, deu um salto para trás. Revelava-se em Pierre o temperamento de seu pai. Sentiu o arrebatamento e o encanto da fúria. Atirou o tampo para o lado, partindo, e avançando para Helene com os braços abertos, gritou fora, com uma voz tão assustadora que todos lá em casa ouviram, aterrados, o seu grito. Só Deus sabe o que Pierre faria naquele instante se Helene não tivesse fugido para fora do gabinete. Uma semana depois, Pierre entregou à mulher uma procuração em que a autorizava a gerir todas as suas herdades da Grande Rússia e que constituíam o grosso da sua fortuna, e partiu sozinho para Petersburgo. 7. 2 meses se passaram depois de ser recebida, em Lissigori, a notícia sobre a Batalha de Austerlitz e a morte do príncipe Andrei. Apesar de todas as cartas enviadas através da embaixada e apesar de todas as buscas, o seu corpo não foi encontrado, não havendo também notícias de que Andrei pudesse estar entre os prisioneiros. O pior para a família do príncipe Andrei era a esperança de que, apesar de tudo, ele tivesse sido encontrado pelos habitantes locais no campo da batalha e estivesse a recuperar ou a morrer algures sozinho no meio de pessoas estranhas, sem possibilidade de comunicar onde estava. Nos jornais, que foi por onde o velho príncipe soube primeiro da derrota em Austerlitz, escrevia-se de forma muito resumida e indefinida, como era costume, que os russos, depois de batalhas brilhantes, tiveram de recuar e que a retirada tinha sido feita numa ordem perfeita. Uma semana depois da notícia da batalha de Austerlitz no jornal, chegou uma carta de Kutuzov que informava o príncipe da morte do seu filho. O seu filho, diante dos meus olhos, escrevia Kutuzov, empunhando a bandeira e à frente do regimento, caiu heroicamente, digno filho de seu pai e da sua pátria. Lamentavelmente para mim e para todo o exército, até hoje não se sabe se está vivo ou não. Alimento a esperança, minha e sua, de que o seu filho esteja vivo, por caso contrário, entre os oficiais encontrados no campo da batalha e que constam da lista que me foi entregue pelos negociadores, seria mencionado também o nome dele. Quando recebeu esta notícia já de noite, e estando sozinho no seu gabinete, o velho príncipe não disse nada a ninguém. Como de costume, na manhã seguinte foi dar o seu passeio. Porém, mostrou-se taciturno para o feitor, o jardineiro e o arquiteto, e, embora tivesse um ar irritado, não disse nada a ninguém. Quando, à hora habitual, a princesa Mária entrou no gabinete do pai, estava ele ao torno, mas não voltou a cabeça para ela como fazia sempre. Ah, princesa Mária, disse de repente num tom de voz pouco natural e atirando com o formão. A roda ainda girava por inércia. A princesa Mária recordaria durante muito tempo o rangido da roda a esmorecer, que se lhe fundiu na memória com o que se passou a seguir. Isto é uma intuição fantástica. Bem, a princesa Mária aproximou-se do pai e, ao olhar-lhe para a cara, qualquer coisa se desmoronou subitamente dentro dela. Os seus olhos deixaram de ver com clareza. Pelo rosto do pai, que não estava triste nem desfeito, mas raivoso, e sob o efeito de um extraordinário esforço de contenção, viu que estava prestes a desabar sobre ela uma terrível desgraça. A pior desgraça da sua vida, que nunca ainda experimentara outra semelhante, irreparável, inconcebível, a morte de um ser querido. Meu pai, o André? Interrogou a nada graciosa princesa, desajeitada, com tanto encanto de tristeza e abnegação que o pai não aguentou o olhar dela, soluçou e virou-lhe a cara. Recebi a notícia. Entre os prisioneiros não está. Entre os mortos não está. Kutuzov escreve, gritou com estridência, como se desejasse expulsar a princesa com este grito. Escreve, morto. A princesa não caiu, não foi acometida de vertigens. Já estava pálida, mas quando ouviu estas palavras, o seu rosto mudou e qualquer coisa lhe resplandeceu nos olhos radiantes, maravilhosos. Como se a alegria, uma alegria superior, independente das tristezas e das alegrias deste mundo, inundasse a grande tristeza que habitava nela. Esqueceu-se de todo do seu medo ao pai, aproximou-se dele, pegou-lhe na mão, puxou-o para si e abraçou-se-lhe ao pescoço seco, nervudo. Meu pai, disse ela, não me vire as costas, vamos chorar juntos. Canalhas, infames, gritou o velho, afastando dela a carta.
levarem à perdição do exército as pessoas. Porquê? Vai, vai, diz a Lisa. A princesa, sem forças, tombou no candeirão ao lado do pai e chorou. Via o irmão na hora de se despedir dela e de Lisa, com o seu ar de ternura e ao mesmo tempo de altivez. Via-o, no instante em que punha ao pescoço com ternura e ironia um medalhão com o ícone. Teria ele fé em Deus? Ter-se arrependido da sua descrença? Estaria agora lá? Estaria lá no refúgio do eterno repouso e da bem-aventurança? Pensava ela.